cumprimentou quem está aí do seu lado. Se não cumprimentou, cumprimente. Você pode assentar. Hoje temos visitantes, né? Sim, Jesus. Aqui neste lugar, Pai, nós te adoramos. Sua presença é real. Você pode adorar o Senhor. Verdadeiramente essa é a casa do Senhor. Ele está neste lugar. Sua presença é real. Você pode adorar. Aqui nesse lugar, sim, Jesus, então adorarei. Sim, Jesus, então eu louvarei. Então me renderei totalmente a ti. Aleluia. Quero ouvir sua voz. Sim, Jesus. Então então me renderei totalmente a ti. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Quero dar as boas-vindas para as três são tua tia, as tias da irmã Charlene. Já chegaram ajudando ali. Eu conheço a Meire, né? A dona Meire, que sempre entrega o lanche pra gente lá que vem pro projeto. Então a gente vai dar as boas-vindas para as tias da Charlene. Por favor, vamos lá cumprimentar, desejar que elas sintam-se à vontade nessa casa, a casa do Pai. Glória a Deus. Vem, meu irmão, como é que tá? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu acho que... Glória a Deus. Estou na menção. Acho que eu já tenho volume. Já tem. A gente está chique agora. Não tem mais o carro instalando. Glória a Deus. Fique à vontade, irmão. Você pode sentar. Quero dizer para as irmãs. Vou chamar já de irmã, né? Nação irmã. Sintam-se à vontade para estar conosco. Sempre serão bem-vindas. Eu vi vocês juntas assim, me recordei tinham três irmãs que congregavam lá no Santo Ângelo há 30 anos atrás. As três sempre vinham juntas. Eu estava passando o inverno lá, muito frio, meu primeiro inverno em Santo Ângelo, e eu não tinha coberta. E as três se juntaram e fizeram para mim um acolchoado de lã de carneiro. Nunca mais esqueci. Olha, eu olhei vocês assim, as quatro juntas, e disse, ó, já são 4 bênçãos que estão chegando assim. Elas estavam ali vendo o pessoal descarregar o carro. Mas o pessoal está trabalhando lá. A gente pode ajudar? Pode? Pode lá ajudar. Elas foram lá ajudar a descarregar. Deus abençoe. Amém. Gente, nós louvamos a Deus. A gente teve no final de semana passada a conferência que foi assim
foi extraordinário as experiências que a gente teve com Deus. Depois, no decorrer dessa semana, nós tivemos uma semana muito produtiva. Assim, ontem nós levamos mais cobertores no projeto. Eu acredito que com o que foi distribuído ontem, essa semana a gente distribuiu mais de 80 cobertores. Mais de 80 cobertores. Várias famílias que foram atendidas, onde as crianças levaram. Eu achei engraçado, não consegui nem segurar. Tu consegue levar? Ele disse, não, eu consigo. Um pequenininho assim, um betoquinho, tu consegue levar? Eu consigo. E aí dobrei, ele botou embaixo do braço. Porque nesses frios que estão fazendo assim, gente, é muito ruim, né? Uma família não ter coberta, não poder se aquecer. E a gente tem mais alguns ali. Eu acredito que essa semana eu vou colocar lá no grupo para a gente sair uma noite e ir lá pela rodoviária, ver onde tem gente que dorme ao relento, gente que dorme na rua, e distribuir aquele resto ali. Não tem necessidade de ficar aqui. Todo mundo aqui que precisava já pegou, né? Então, se até as senhoras souberem de alguém, a gente tem ali, está disponibilizado, é para doar, não é para ficar guardando, né? E vamos ver isso essa semana. E hoje nós tivemos à tarde lá no estádio, teve a final do campeonato da Liga de Futebol, deixa eu baixar aqui, amador, e eles deixaram para hoje a arrecadação de alimentos para o projeto. Eles podiam ter escolhido semana passada, hoje era a final, eles escolheram para hoje, e a gente recebeu ali eu acredito como que foi mesmo um recorde de doação de alimentos. Aí a gente vai preparar essa semana, sextas, vamos encaminhar também para socorrer quem precisa. Então estamos encerrando uma semana assim muito produtiva no reino de Deus e visitando muitas famílias, muitas experiências assim. Eu tive numa família do projeto ali que me pediram que levasse cobertores. Estive lá acho que foi terça quando fomos lá, Renan, foi terça, né? Foi. Renan estava aqui por casa, nós estamos lá, daí fomos lá, conversamos com a família, falamos de Jesus e tal. E aí, antes de ir embora, eu perguntei se eu podia orar. Posso orar aqui? Eu disse, pode. Daí eu orei naquela casa, e uma casa que são 15 pessoas, acho. 15 pessoas, estava só a mãe, a matriarca da casa que nos recebeu. E quando eu terminei de orar assim, eu olhei, ela estava já com os olhos marejados assim, já chorando, e deu um suspiro assim, nem sei dizer o que foi, saiu um peso daqui de dentro de casa. A gente vê assim que às vezes pessoas que precisam muito mais às vezes do que uma roupa, de uma coisa, precisam de um milagre de Deus na vida para restaurar a família. E assim foram em outras situações, né? A gente louva a Deus e que o Senhor continue nos dando a oportunidade de poder manifestar o seu reino. Vamos para a palavra então, irmãos? Hoje nós queremos falar sobre um tema bastante interessante. Se liga, meu irmão. Cutuca aí, se liga, meu irmão. Se liga, meu irmão. Gênesis 18, 9. Vamos começar por aqui. Pai, nós queremos ouvir a Tua palavra. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos por tantas coisas que o Senhor tem feito e tem nos dado a oportunidade de manifestar o Teu reino. Agora nós queremos, Senhor, ouvir a Tua palavra. Nós queremos aprender de Ti. Queremos receber o pão da vida. Queremos receber as palavras que são vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que o nosso coração se abra, que os nossos ouvidos se abram, que nós possamos receber a Tua palavra e ela possa chegar no nosso coração, Senhor, e possa frutificar a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá então, Gênesis 18, verso 9 ao 14. Os hóspedes lhe indagaram: onde está Sara, tua esposa? Ele afirmou: está na tenda. Então ele lhe prometeu: voltarei a ti no próximo ano. Então Sara, tua esposa, terá um filho. Sara escutava a conversa na entrada da tenda, atrás dele. Ora, Abraão e Sara já eram idosos,
com idade muito avançada. E em Sara, o ciclo mensal das mulheres já havia cessado. Riu-se, portanto, Sara em seu íntimo, considerando: agora que estou velha, e velho também está o meu Senhor, como ainda teremos prazer sexual? Entretanto, o Senhor questionou Abraão: por que se ri Sara, conjecturando: será possível que vou dar à luz agora que sou velha? Acaso existe algo extraordinário demais para Yahvé? Nesta mesma época de primavera, no próximo ano, retornarei à tua presença e Sara terá um filho. Amém? Vamos começar aqui nessa situação, né? Você já disse para o irmão aí, se liga, meu irmão. Irmão, a gente vê esse texto e a gente precisa entender que Sara e Abraão, eles já estavam acostumados no ambiente de milagres, assim, onde Deus manifestava os seus cuidados por eles. A palavra de Deus diz que um dia Abraão estava lá na sua terra, e aí Deus veio para ele e disse: pega as tuas coisas, vai embora, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Não disse exatamente para onde. E aí Abraão chamou lá a família, chamou a esposa: vamos embora. Daqui a tantos dias nós vamos embora. E eu imagino assim, você que é casado, você que tem esposa, você que tem marido, um dia o marido chega para você e diz assim: nós vamos embora. Qual é que é a primeira pergunta que você vai fazer? Para onde que nós vamos? Para onde nós vamos? E aí Abraão olhar e dizer: não sei, nós vamos. E foram. Então Abraão, a sua família, Sara, eles viveram muitos milagres de Deus. Olha a situação de Abraão. Nesse caso aqui, ele recebe na casa dele, na tenda onde ele estava, porque eles iam mudando, eles eram nômades, eles iam acampando nos lugares e tal. E nesse dia, ele recebe na casa dele, visitando a sua tenda, 3 anjos. E se a gente for ver bem, porque ali diz que um deles era o anjo do Senhor, e aqui na versão diz que o próprio Senhor. Então ele recebeu na casa dele o próprio Jesus. Ele recebe na casa dele o próprio Jesus. E quando esse Jesus diz para ele: daqui a um ano eu vou voltar, e aí Sara vai estar com um bebê no braço. E aí, nesse momento, porque Abraão já havia ouvido sempre promessas de Deus: você vai ser pai de muitas nações virão de ti, as nações serão benditas por tua causa. E Abraão era um homem que tinha uma fé tão extraordinária, que a Bíblia diz que lá na lista, na galeria dos heróis de Hebreus 11, ele consta lá como o pai de todo aquele que crê. Porque Abraão não tinha um instante sequer ele duvidasse de que Deus pudesse fazer alguma coisa. Mas aí nesse dia que vem o próprio Jesus visitar eles e diz para ele assim: daqui a um ano quando eu voltar, Sara vai estar com o bebê nos braços. E aí Sara duvidou. E mais do que isso, Sara se riu dele, sabe aquela risada assim: capaz, né? Agora não dá mais. Como se para Deus, irmão, a gente viu aqui na conferência que não existe nada mais natural no reino de Deus do que o sobrenatural. Para Deus, se Deus fez do nada, se do nada Ele criou todas as coisas, Ele podia fazer perfeitamente com que Sara gerasse uma criança no seu ventre. Quem é que disse que não? E quando Sara diz isso, na hora, Deus já deu uma puxada de orelha nela. Como assim? Por que você está rindo? Imagina, olha a situação. Por que você está rindo? Por que você está duvidando? Será que Deus não pode te dar? Será que existe alguma coisa que é impossível para o Senhor? Por que você está duvidando? E ela nega: não, mas eu não estava duvidando, eu não ri e tal. E olha, irmãos, por muito pouco ela perde aquela graça que Deus ia dar. Por muito pouco ela deixa de ser abençoada pelo fato de
de ter duvidado de que o Senhor poderia cumprir aquela palavra, já porque agora ela era idosa, já porque agora não sei o quê, porque a resposta dele foi: há por acaso alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Não há. Mas Sara duvidou, Sara questionou. Tá, pastor, o que tem a ver comigo? Vamos trazer isso para a nossa realidade. A gente tem aqui no ministério, a gente tem lá o grupo do ministério, e a gente recebe muitos pedidos de oração. E se a gente for olhar assim, assim de uma forma assim fria, vamos dizer, olhar para a quantidade de pedidos que chegam, das situações que chegam, das condições que chegam, fulano está mal, fulano está CTI, eu não sei o que, tal situação, e pá, e a gente for ver o índice, vamos dizer, positivo de respostas, ou seja, quando o pedido chega, e aí Jesus não abençoa, daí a pessoa vem a óbito, enfim, e esse índice positivo de respostas é maior do que 90%, e 90% talvez seja pouco para dizer, porque são mínimos os casos onde depois que se ora, depois que se intercede, alguém diz assim: infelizmente a pessoa faleceu, infelizmente não venceu, não foi curado, mas amém, foi salvo, partiu com o Senhor. Esse índice de, vamos dizer, resposta negativa é mínimo. Então, por que? Agora vamos colocar você no lugar de Sara. Por que quando você precisa de algo de Deus, de uma intervenção de Deus, você começa a dizer assim: mas eu não sei se Deus vai fazer, mas eu não sei se Jesus pode resolver isso aqui para mim, mas eu não sei se Jesus pode curar, eu não sei se Deus pode fazer esse milagre, eu não sei se Deus pode responder essa situação, eu não sei se Deus pode salvar aquela pessoa, porque também aquela pessoa é muito difícil, é muito dura, mas eu não sei se Deus pode solucionar isso aqui. Ô irmão, se liga. Diga para o irmão, se liga, irmão. Diga para ele assim: por que você duvida? Por que você está ligado? Onde é que você está ligado? Qual é a estação que você está ligado? Onde é que você está conectado? Que você não crê que Deus não possa responder uma oração? Como é que você não crê que Deus não possa fazer um milagre na sua vida, na sua família? Como é que você não crê que Deus não pode intervir nas situações que você vive e por mais difíceis que seja, Ele não possa reverter um quadro de enfermidade, um caso de alguém que está perdido, um caso de uma situação que você julga que seja a situação de Sara. Mas agora a gente idoso, mas agora aquela pessoa está desse jeito. Não importa o jeito que está. Por que você duvida? Você precisa entender, irmãos, que orar com fé é meio caminho andado. Orar crendo é praticamente a vitória na mão, porque a gente ora não porque então agora, eu vou dizer, Ministério Aviva, 90% de resposta e tal. Não, irmãos, porque a resposta ela vem não por nossa causa, mas por causa daquele a quem nós oramos. Aquele que é todo poderoso, aquele que pode todas as coisas, e a resposta vai chegar por causa dele, não por nossa causa, não porque agora a gente descobriu o segredo e tal, não, porque a gente aprendeu a orar crendo, mas quem faz todas as coisas é o mesmo Deus que deu a Sara, já na velhice, a oportunidade de gerar uma criança no seu ventre. E quando aqueles anjos voltaram a Abraão, no ano seguinte, lá estava Sara com o seu bebê no colo. O bebê que quase ela perdeu por duvidar. Diga para o irmão, se liga, irmão. Diga para ele, por que você está duvidando? Por favor, você tem que ver isso aí, buscar o Senhor, encher o teu coração de fé e continuar orando, continuar clamando, continuar pedindo, porque a resposta ela vai vir, é de Deus. Amém? Vamos à segunda situação aqui, Jonas 4:9. Jonas 4:9 ao 11. Nós vamos ver uma outra situação. Parece que Jonas, ele está conectado a alguma outra coisa que não seja em Deus. O que diz lá? Contudo, Deus questionou a Jonas outra vez: tens algum
motivo para estares tão furioso por causa da planta? Ao que replicou Jonas: sim, tenho, e estou irado a ponto de preferir a morte. Entretanto, Yahvé ponderou-lhe: ora, Jonas, tens compaixão dessa planta, embora não tenhas cuidado dela, nem a fizeste crescer, nem a podaste, ela simplesmente nasceu numa noite e na outra noite morreu? E por outro lado, Nínive tem mais de 120 mil seres humanos que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e tampouco entre o bem e o mal, e além de muitos animais inocentes, não haveria eu de ter pena, de ter compaixão, de ter misericórdia dessa cidade? Então você conhece o relato de Jonas, que Deus manda ele ir à cidade de Nínive e dizer para ele, Jonas, você vai lá na cidade e você vai anunciar na cidade de Nínive que haverá um juízo. Deus, o Senhor, vai trazer um juízo, que eles precisam se arrepender. Eles precisam se arrepender. E Jonas diz que vai, e depois ele não vai para o lugar onde ele deveria ir, ele pega um barco, vai para outro lugar oposto. Na metade do caminho acontece uma tempestade, há um prejuízo para o barco, todas as mercadorias são postas fora, e por fim Jonas diz: não, é culpa minha, fui eu que fiz isso, foi por minha causa, Deus está trazendo um juízo sobre a minha vida e tal, mas vocês me jogam no mar, que daí eu morro e acaba tudo. Daí Jonas acaba dentro do mar e não morre, porque Deus envia um peixe, ele fica lá no ventre do peixe por 3 dias e 3 noites, naquele morre e não morre, por fim ele se arrepende e ele é vomitado da praia. Deus diz: agora tu volta lá, tu vai a Nínive e vai fazer o que eu te mandei. E aí Jonas vai. E é muito interessante o que acontece, porque num único dia, ele prega em toda a cidade. 120 mil, se for a conta como era o povo de Israel no deserto, isso aqui não está contando mulheres e crianças. Então era uma cidade grande, 200 mil, mais de 200 mil pessoas. E Jonas foi lá e no único dia ele pregou em toda a cidade, atravessou a cidade pregando: Deus vai trazer um juízo, vocês precisam se arrepender. Pregou para a cidade e a cidade inteira se arrependeu. A cidade inteira, a notícia chegou para o rei, e o rei pregou um jejum de 3 dias para toda a população da cidade, incluindo os animais. Ninguém ia comer nada, todos iam se arrepender diante de Deus, todos iam pedir perdão ao Senhor, todos iam chegar diante de Deus e pedir perdão a Deus pelos seus pecados. E acontece um avivamento na cidade inteira. Mas aí quando Deus faz isso, Jonas fica com raiva. Jonas fica irado, porque Jonas queria que Deus fizesse com Nínive o que ele fez com Sodoma e Gomorra, que jogasse fogo do céu, que matasse todo mundo, que fritasse a cidade inteira. Mas a diferença é que lá em Sodoma e Gomorra ninguém se arrependeu, mas em Nínive todos se arrependeram, todos chegaram diante de Deus, todos fizeram um jejum pedindo a Deus perdão pelos seus pecados e abandonaram o pecado. Então Jonas vai embora, sai para fora da cidade triste, porque ele achou que eu vou esperar agora que vai vir o juízo de Deus, e o juízo não vem, porque houve arrependimento. E ele vai, entra pelo deserto adentro, e lá ele se deita, e aí Deus faz nascer uma planta, que faz uma sombra sobre a cabeça dele. E aquela planta nasceu numa noite, na outra noite, quando antes de amanhecer o dia, veio uma lagarta, comeu e morreu a planta. E Jonas ficou irado. E Deus disse: por que tu está irado, Jonas, por causa de uma planta? Argumenta. E Deus disse: tu está com pena de uma planta que não foi tu que plantou, não foi tu que regou, tu não podou, tu não cuidou da planta, e tu não tem misericórdia de uma cidade que tinha 120 mil pessoas, mais os animais, pessoas inocentes que não tinham noção, discernimento do bem e do mal, do que estavam fazendo. Como que tu não tem misericórdia? E o que isso tem a ver com nós agora? Como é que é, irmão? Você quer misericórdia só para ti? Eu só quero que Deus tenha misericórdia de mim, mas o outro lá, Deus tem que fritar, Deus tem que caçar o outro, Deus tem que matar o outro. Para o outro, você quer o juízo.
Para o outro você quer que Deus pese a mão. Para o outro você quer que Deus traga um peso de castigo sobre o outro. Mas quando se trata da sua vida, aí você quer misericórdia. Não, Deus tem que ter misericórdia. Oh, Deus tem misericórdia de mim. Se liga, meu irmão. Diga aí, se liga, meu irmão. Diga para ele assim, cuidado com esse coração peludo. Como assim você não tem misericórdia? Como assim você não tem compaixão? Como assim você está vendo alguém sofrer e você não tem misericórdia para ir lá, levar uma palavra, levar uma oração? Ah, mas a pessoa vive uma vida toda errada. Ah, mas eu não sei o quê. Ah, mas tem que sofrer mesmo, porque não sei o quê. Não, irmão, calma aí, relaxa. Você está ligado? Qual é a estação que você está ligado? Onde é que você está ligado que você não entendeu ainda que Deus quer exercer misericórdia, Deus quer exercer compaixão, Deus quer trazer um livramento, Deus quer salvar essa família, e você está aí pedindo para Deus fritar as pessoas? Você está aí pedindo que Deus mate aquelas pessoas? Você está pedindo que Deus faça só porque você não gosta, só porque é alguma coisa assim, e aí você acha que Deus tem que fritar, mas aí quando se trata dos teus problemas, você quer que Deus tenha misericórdia? Se liga, irmão. Diga para ele, para com esse coração peludo. Você tem que aprender a orar para que Deus tenha misericórdia. Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia. Deus alcança essa família. Deus salva essa família. Resgata essa família. Está me incomodando, mas não importa. Ora lá, intercede. A palavra diz assim, ó, Nínive, olha só a situação de Nínive, que chegou diante de Deus. O pecado deles. Então não era pouca coisa. Mas Deus exerceu compaixão e misericórdia. Por quê? Porque eles se arrependeram. Do mesmo jeito que a gente estava na fila da condenação já. E um dia Jesus foi lá e tirou a gente da fila da condenação. Ele estendeu misericórdia sobre a nossa vida. E agora, nós somos aqueles que somos os Jonas para chegar lá e levar compaixão e misericórdia para alguém que precisa, para alguém que necessita, para alguém que às vezes está sofrendo em consequência dos seus próprios pecados. No dia que nós fomos lá, acho que tu estava junto, né? Nós fomos ali levar cobertor numa casa, nós somos em 2 famílias, e na porta da casa tinha lá um rapaz desse que fica, como é que o pessoal diz, o cracudo, estava ali, dormindo na calçada, que um pouco daquela senhora serve alimento para ele, e aí eu passei, ele cumprimentou e tal, quando eu voltei, eu catei ele, e conversei com ele, e convidei para ir na igreja. Ele disse, mas eu nunca fui numa igreja. Eu disse, por que você nunca foi? E aí ele ficou meio assim, mas é porque eu nunca botei o pé numa igreja, minha mãe ia, mas eu nunca fui, não sei o quê. Eu disse, mas nunca te convidaram? E aí ele ficou meio assim, né? Não, então se ninguém te convidou, eu estou te convidando. Tu está sendo convidado agora, é ali pertinho, assim, você pode ir lá, do jeito que você tiver, o dia que estiver culto, você pode ir. E ele ficou assim meio impressionado de parar e conversar com ele. E eu disse, está precisando de alguma coisa? Ele disse, não, eu estou esperando ali a tia aqui me dar um alimento e tal. Daí eu disse, eu posso orar por ti? E ele olhou assim, na rua, na calçada, ele me olhou assim, ele disse, pode. Aí eu orei com ele e tal, e ele já ficou meio abalado e pronto. Agora, eu não posso, nós somos chamados para exercer compaixão e misericórdia. Nós não podemos agora, porque é para nós, quando é para nós a gente quer que Deus exerça misericórdia, e quando é para os outros a gente quer que Deus traga punição, que Deus traga juízo. Se liga, irmão, se liga, irmão. Cuidado com esse coração peludo. Para com isso. Vamos ver Atos agora, 8:18. Atos 8:18 até o 22. Observando Simão, que o Espírito era concedido por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, dá-me também a mim esse poder, para que a quem eu impuser as mãos, ganhe o Espírito Santo. Diante disso, replicou-lhe Pedro, que o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição, pois intentaste comprar por meio dele o dom do Espírito de Deus. Tu não tens parceria nem porção nesse ministério, porque o teu coração não é honesto perante Deus. 22.
Arrepende-te, portanto, dessa tua malignidade e ora ao Senhor. É possível que te seja perdoada a intenção do teu coração. Eu acho que o 23 eu não coloquei, pois vejo que está cheio de amargura e atado pelos laços do pecado. Eita! Então, a palavra de Deus conta que esse moço, esse Simão, ele era um mago, ele era um bruxo. E quando os apóstolos chegaram pregando a palavra, ele se converteu. Ele abandonou toda aquela bruxaria, levou todo o material que ele usava, livros, as coisas, todas as coisas que ele usava na bruxaria, ele entregou tudo, foi queimado, foi desfeito, ele fez, enfim, quebrou aqueles pactos todos e ficou lá, congregando junto com eles. E aí um dia os apóstolos estão lá em alguma casa, ele está lá junto, e ele ficou impressionado, porque quando os apóstolos abençoavam as pessoas, quando eles impunham as mãos, as pessoas eram cheias do Espírito Santo, as pessoas eram tocadas pelo Senhor. E o que ele pensa? Eu quero esse negócio também. E aí o coração dele se encheu de uma intenção que não é de Deus. Ele foi lá, ele não só pensou, porque às vezes você pensa bobagem, não pensa? Você pensa alguma coisa assim, mas o pior não é pensar, o pior é falar. Aí ele foi lá e chegou em Pedro e ofereceu dinheiro. Pegou assim, sei lá, uma quantidade de dinheiro, que não diz o valor, mas ele ofereceu dinheiro, disse assim: me dá esse negócio aí, essa unção, me dá esse poder aí, porque daí eu também quero fazer isso. Ou seja, a intenção dele era lucrar dentro do movimento de reino. Ele queria ter algum benefício, ele queria ter alguma vantagem, ele queria ganhar alguma coisa, conforme ele fosse anunciando o reino, falando do reino. Qual era o plano da cabeça desse homem? Fica mais ou menos assim nas entrelinhas. Mas Pedro, quando ele ouviu isso, Pedro foi assim muito contundente. Pedro deu uma resposta assim, que a gente diria assim, a gente que é gaúcho, deu uma patada nele. Disse: o que tu está achando? O que tu está pensando? Está achando que isso aqui é o quê? Como assim tu quer dinheiro? Tu está me oferecendo para receber unção e coisa, para depois sair fazendo alguma coisa assim? Qual é a tua intenção? Pedro diz assim: o teu coração está cheio de malignidade, o teu coração está cheio de má intenção, o teu coração não é reto diante de Deus. E Pedro fez um raio-x dele assim, e aí só disse: tu vai te arrepender enquanto tu pode, por antes que Deus te pegue. Então, irmãos, o que isso tem a ver? Nós estamos num movimento de reino, amém? Nós estamos num movimento de reino, e no movimento de reino, irmão, a única honra, a única glória, a única exaltação, o único louvor é destinado a quem? A Cristo, é a Deus. Não existe esse negócio de eu vou aproveitar que há um poder, há algo de Deus se movendo, e aí eu vou lucrar em cima disso, eu vou ganhar alguma coisa em cima disso, eu vou ganhar dinheiro em cima disso, eu vou ganhar fama, ou alguma vantagem eu vou receber. Não, irmão, se liga. Diga para o irmão: se liga, irmão. Pergunta para ele: onde é que tu está ligado? O negócio é esse. Como assim você quer fazer parte de algo de Deus e quer lucrar? Como assim você quer fazer parte de algo que só Deus pode fazer e você quer tirar alguma vantagem? Você quer aumentar, como é que diz, os likes lá na tua publicação? Como assim tu quer ganhar amigos, admiração de pessoas em cima de algo que a gente nem faz sozinho, que quem faz é o Senhor? Se liga, irmão. Aí você está numa outra estação aí. A estação que a gente está conectado é que toda a honra e glória é do Senhor. É dele, é ele quem faz todas as coisas. Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Se alguma coisa se faz, é pela misericórdia de Deus, é porque o Senhor nos dá graça, é porque o Senhor nos dá sabedoria, é porque o Senhor nos dá palavra, é porque o Senhor nos dá
unção, que é a ferramenta que a gente tem para fazer as coisas de Deus, mas nada é nosso, é tudo de Deus. Amém? Então, se alguém entra nesse movimento de reino e tem uma intenção de alguma outra coisa, já está errado. E aí Pedro já disse: vai te arrepender, porque Jesus vai te pegar. Tu vai te arrepender, porque Jesus vai te pegar ali na esquina. Vamos para a última referência, irmão, Atos 1. Porque hoje está frio e todo mundo quer ir embora. Quem quer ir embora, ele diz amém. Amém. Ah, calma aí, irmão, relaxa. Atos... Ah, é? Não, mas está bem. Atos 1, verso 1 até o 7. Olha só que coisa interessante. Em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a realizar e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, logo após haver entregue seus mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu martírio, ou seja, depois de ter morrido, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouvistes. Porquanto João de fato batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, aí vem os discípulos. Então, os que haviam se reunido lhe consultaram: Senhor, será nesse tempo em que restaurarás o governo em Israel? Estará o reino em Israel? Ele lhes afirmou: não compete saber as épocas e as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. E o 8 fala aquele versículo que nós vimos na semana passada. Vamos imaginar esse quadro aqui. Jesus morreu, ressuscitou, andou com esses discípulos por 40 dias. Por 40 dias esses homens se reuniram com Jesus, se sentaram com Jesus, aprenderam do reino de Deus, ouviram. Jesus deu todas as instruções possíveis sobre o reino de Deus, de maneira que eles pudessem depois seguir manifestando o reino, exercitando o reino, os ensinamentos da palavra. E aí Jesus está dando todos esses ensinamentos. Agora ele está prestes a ser levado para os céus. E aí, no meio de tudo isso, Jesus ensinando as grandes verdades espirituais, Jesus liberando assim, tudo de bom do reino, do nada, não era pauta, não estava na agenda, ninguém estava falando nada disso. Do nada, os discípulos perguntam: tá, e aí é nessa hora que vai restaurar o governo de Israel? Por quê? Porque eles pensavam que se o governo de Israel fosse restaurado, Jesus seria o rei e eles estariam juntos no governo de Jesus. Mas Jesus já havia dito várias vezes: o meu reino não é deste mundo. Mas eles do nada perguntaram: tá, e aí é nessa hora então? É nessa hora, quando a gente ficar lá em Jerusalém, quando a gente ficar cheio do Espírito Santo, aí é nessa hora que vai ser restabelecido o governo de Israel, e aí o Senhor vai ser o rei, o Senhor vai governar. Jesus deu uma puxada de orelha neles: não, Senhor, não precisa ter nada que saber de nada disso. Não importa para você saber quando é que vem, quando é que não vem, e tal e coisa. Jesus está trazendo verdades eternas. Jesus está trazendo para eles palavras eternas, coisas extraordinárias. Paulo diz coisas inefáveis, coisas de um grande tesouro espiritual, e eles estavam preocupados com o governo aqui na terra. Irmão, diga para o irmão: se liga, irmão. Por favor, Jesus está querendo te dar coisas extraordinárias do céu para a sua vida. Jesus está querendo te conceder verdades espirituais. Jesus está querendo te dar tesouros espirituais. Jesus está querendo liberar para você coisas extraordinárias. E você preocupado como vai ficar o governo do Brasil, quando é
que vai ser? Que Jesus vai vir governar o Brasil? Não, irmão. Como é que vai ficar o meu trabalho? E você está aí preocupado com coisas, irmãos, que Jesus já está cuidando para você. Você está aí preocupado, os teus pés firmados na terra, e preocupado com coisas da terra, preocupado com como é que vai lucrar, como é que vai ganhar, como é que vai fazer, e Jesus olha para você e diz assim: se liga, meu, o que é isso? Eu estou falando de coisa espiritual, tu está aí viajando nas coisas da terra, viajando em como vai ficar o governo da terra. Não importa o governo da terra, importa, irmão, é como está a tua vida com Deus. Diga para o irmão aí: se liga, irmão. Não, por favor, você tem que ocupar, a palavra de Deus é que você tem que se ocupar com as coisas espirituais, irmãos. As coisas materiais, elas vão ser um reflexo daquilo, da forma que você se entrega ao Senhor, da maneira que você busca a Deus, da maneira que você está aí manifestando o reino, das coisas que você deveria se preocupar. Jesus já está cuidando. Ele não disse isso lá: você não vale mais do que um pardal, você não vale mais do que uma grama de uma planta que nasce aí e daqui a pouco fica seca e morre. Pergunta para o irmão: você não vale mais que um pardal? Por que você está preocupado? Por que você está aí pensando: Jesus está cuidando de você, irmão, relaxa. Jesus está cuidando das coisas que te inquietam. Jesus está cuidando das coisas que te deixam estressado. Jesus está cuidando das coisas que te deixam preocupado. E você está perdendo noite de sono à toa. Deixa Jesus cuidar da sua vida. Deixa Jesus cuidar das coisas que, afinal de contas, irmão, preocupação só faz criar ruga, só faz você envelhecer, só faz você se cansar, se estressar, porque aos seus Deus dá enquanto dorme. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Se liga, irmão. Se liga, porque Deus está cuidando de todas as coisas. Ele está cuidando da sua vida. Então feche os seus olhos nessa noite. Por que você duvida? Por que você não crê que Deus não pode abençoar? Por que você fica questionando? Por que você não acredita? Por que você tem algum outro pensamento? Você acha assim que Deus não pode ter misericórdia de outra pessoa, que só pode ter misericórdia de você? Coloca nas mãos de Deus agora a tua vida. Qual é a sintonia que você está, irmão? Você está cheio de preocupação, você está cheio de medo, você está ansioso por alguma coisa? Coloca na mão de Deus nessa noite. Senhor, nós chegamos diante de Ti, Jesus. Nós chegamos na Tua presença nessa noite, Senhor. Que a Tua palavra nos fala, nos mostra, Senhor, que às vezes nós estamos conectados com outras coisas. Às vezes, Senhor, o nosso coração, ele está conectado em coisas que, ao invés de nos aproximar de Ti, eles nos afastam da Tua presença. Às vezes o nosso coração, Senhor, está cheio de dúvidas, está cheio de preocupações, está cheio de temores. Às vezes, Senhor, o nosso coração está querendo algum lucro, alguma vantagem. Às vezes o nosso coração, meu Deus, não quer exercitar compaixão e misericórdia para o outro. Às vezes, Senhor, o nosso coração está interessado em tantas coisas, menos em Te servir, em Te seguir e em andar contigo, Senhor. Por isso, nessa noite, Pai, nós queremos lançar nas Tuas mãos todos esses caminhos tortuosos por onde o nosso coração anda às vezes. Todos esses caminhos tortuosos, Senhor, que nos afastam de Ti, de uma vida plena, de uma vida vitoriosa, Pai. Nos ajuda, Senhor, a confiar e a crer. A confiar e a crer quando o Senhor precisa fazer um milagre na nossa casa, um milagre na nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a firmar os nossos olhos em Ti e a crer que Tu és o Deus do impossível e que para Ti, Senhor, nada é impossível. Para Ti, Senhor, não existe uma causa que é perdida. Para Ti, Senhor, não existe uma porta que não possa ser aberta. Para Ti, Senhor, não existe uma enfermidade que o Senhor não possa curar.
para ti, Senhor. Não existe algo que o Senhor não possa fazer, e nós queremos entregar nas tuas mãos nessa noite toda a nossa preocupação, toda a nossa ansiedade, toda a nossa angústia, todo o nosso temor, todas as coisas que geram insônia e inquietação no nosso coração. Nós queremos lançar a ti, queremos entregar a ti, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a exercer misericórdia, Senhor, aos outros. Nos ajuda, Senhor, a clamar por misericórdia a quem precisa de misericórdia. Nos ajuda, Senhor, a ter compaixão de quem precisa de compaixão, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, pondera o nosso coração, Pai, que nós não estejamos te buscando com intenções erradas, com intenções negativas, mas que nós possamos, Senhor, ter um coração íntegro diante de ti, um coração íntegro na tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos a nossa vida diante de ti, nós entregamos a nossa casa nas tuas mãos, nós entregamos a nossa família nas tuas mãos, e nós oramos nessa noite que o teu reino venha sobre a nossa família, que o teu reino venha sobre os nossos familiares, o teu reino venha sobre os filhos, os idosos, as crianças, os adolescentes, o teu reino venha sobre a casa dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, o teu reino venha e se manifeste em favor dessas pessoas, que haja salvação, que haja restauração, que haja cura, que haja milagre nesses lares, nessas casas, haja tua presença se movendo. Salva essa família, repreende, meu Deus, as discórdias, as confusões, as guerras que acontecem dentro deste lar, Senhor. Salva essa casa, salva essa família, usa da tua compaixão e misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Assim seja, Senhor. Nós glorificamos. Nós declaramos, Senhor, que o teu reino venha. O teu reino venha, Senhor. O teu reino venha, Pai. Em nome de Jesus. Sim, Senhor. Tudo vai ficar bem, Senhor. Glória a Deus. Tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Pai, nós abençoamos. Pedido que foi trazido, Senhor. Hoje nós falamos de fé, que a fé seja a resposta, meu Deus, para essa confiança que eles depositaram em Ti, Senhor. Que essas pessoas sejam alcançadas por Ti, que o Teu reino e a Tua vontade venha sobre elas, Pai, em nome de Jesus. Que o sobrenatural de Deus se manifeste na vida dessas pessoas, Pai. Em Teu nome, Jesus. Então venha toda minha alma, faz meu coração em tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está aqui, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz.
Amém. Um abraço aqui está pertinho de você. Aleluia. Amém. Então tá, pessoal, nós vamos para casa. Quarta-feira nós temos a live, né? E quarta-feira o tema vai ser vida comum do lar, casamento. O que diz a palavra? Que desafio. E essa vai ser a pastora junto, essa vai ser inédito. Quarta-feira, pelo canal lá na live, no meu perfil lá no Face, a gente vai ter então a live sobre casamento, sobre vida conjugal. E quinta-feira tem estudo. A pastora, vem cá, pastora, vem cá falar aqui. Vai ser online. Eu estava só. Pode desligar ali, encerrar ali. Eu estava só assistindo ali a transmissão pelo WhatsApp.